amigo, olá minha amiga, eu sou o Fernando Sanches e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a misericórdia. Um tema que achamos bastante interessante trazer para o momento, para a gente tentar entender, para a gente tentar trabalhar um pouquinho esse conceito que Jesus passou, esse conceito que Jesus deixou sobre a misericórdia. Misericórdia é uma coisa muito importante, mas a maioria de nós não sabe o que é. A maioria de nós confunde, não sabe dizer exatamente o que é misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? Tem gente que acha que a misericórdia é dó. Eu tenho misericórdia, eu tenho muita dó, eu tenho muita coisa de tristeza em cima das pessoas. E a misericórdia não é isso, não. A misericórdia é muito mais do que isso. A misericórdia, quando Jesus se refere a ela, ele usa uma história. Ele conta uma história no Evangelho. Ele fala que era um senhor bem rico, que tinha uma pessoa que devia um dinheiro para ele. E esse senhor pediu para chamar esse rapaz que devia um dinheiro para ele e pediu a ele: amigo, paga-me o que você me deve. E esse rapaz, como não estava em condições de pagar, chorou, pediu pelo amor de Deus, falou: olha, eu estou te devendo muito dinheiro, mas eu não tenho condições de lhe pagar agora. Eu não tenho nenhuma condição de pagar nada nesse momento. E aí eu peço para o Senhor que tenha misericórdia para comigo. Logo, logo eu irei lhe pagar. E o Senhor lá, o mais rico, que era o credor, ficou condoído e falou: olha, tá bom, eu vou ter misericórdia com você. Eu já passei por muitos bocados na minha vida também, então pode ficar me devendo, depois você me paga, quando você puder, você me paga. E esse rapaz saiu lá do local onde ele estava e encontrou com outro que devia um dinheirinho de nada para ele. E aí ele grudou o outro pelo pescoço e falou: agora você vai me pagar aquele dinheirinho que você me deve. E aí o outro rapaz falou: poxa, mas tenha misericórdia para comigo. Ele falou: não vou ter misericórdia com você não, você vai me pagar, senão eu vou pôr você na cadeia. E o senhorzão lá, que era o credor desse primeiro, viu essa situação, mandou chamar o rapaz de volta e falou: olha, eu fui misericordioso com você, mas você não foi misericordioso com as outras pessoas. Portanto, então agora eu vou usar a mesma medida que você está usando para com seus amigos. E essa é a história que Jesus contou sobre a misericórdia. Então a misericórdia é a gente compreender o que o outro está passando, é a gente entender o que o outro está passando, porque a gente talvez já tenha passado por isso. Misericórdia, então, não é você ter dó das outras pessoas. Misericórdia não é você achar que é um pobre coitado aquela outra pessoa. Não, é você compreender o que está acontecendo com a outra pessoa e agir e medir a outra pessoa e fazer pelaquela pessoa alguma coisa que possa ajudá-la para que ela não sofra aquele problema. Isso é misericórdia. Lembramos de uma palestra que fizemos no interior de São Paulo, na cidade de Batatais, e quando levamos esse conceito também para que ele fosse discutido numa palestra, sobre misericórdia. E na época foi muito interessante, porque perguntamos para uma pessoa, para alguém da plateia: olha, alguém já perdeu um filho? Aí uma senhora levantou a mão e falou: nossa, eu perdi meu filho. E mais alguém perdeu um filho? Aí uma outra senhora do fundo também levantou a mão e falou: olha, eu também perdi um filho. Olhando para as duas pessoas, eu falei: olhe uma para a outra. Olhe uma. Você olhe para ela e ela olhe para você. As duas se olharam.
você precisa explicar para ela o que você sentiu na época, como você se sentiu, como é duro perder um filho. Ela olhou para outra, uma olhou para outra e falou assim: não, eu não preciso explicar para ela, porque ela já sentiu o que eu senti. Falei: então, dê um abraço nela, uma abrace a outra. Você não precisa dizer nada para ela, nada. Pense no seu filho e ela pensa no filho dela. Você não precisa dizer nada uma para a outra, porque a outra sabe o que uma sentiu. Então não precisa explicar. É um sentimento que brota dentro das pessoas e você não quer que ninguém passe por aquele sofrimento que você passou. E você vai fazer de tudo para que a outra pessoa não sinta uma dor tão grande. E se estiver sentindo, basta um abraço, basta um aconchego. Não precisa explicar nada, não precisa de satisfação, não precisa de entendimento, precisa de sentimento. Então a misericórdia, ela é isso, é uma coisa gostosa que vem de dentro. É uma sensação de que eu posso fazer com que a outra pessoa não sinta isso que eu senti. Eu posso, com o que eu senti, ajudar alguém a não ter uma dor como eu tive. E Jesus coloca isso para nós de uma forma simples e tranquila. Ele fala que nós temos que entender a dor do outro. Quando eu começo a entender a dor do outro, porque eu já senti uma dor semelhante, e na época ou alguém me ajudou ou não, mas não importa. Importa é que eu não quero que ninguém sinta isso. Isso começa a brotar dentro da gente e fazer com que a gente melhore, com que a gente sinta que está melhorando. A misericórdia, ela não precisa de grandes coisas. A misericórdia, ela não precisa, mas eu tenho que ser misericordioso. Misericórdia, ela começa nas coisas pequenininhas. A misericórdia começa num simples gesto que nós podemos ter no nosso dia a dia e nós devemos ter no dia a dia. Vamos supor que eu venha andando por uma rua, escorregue numa casca de banana e caia sentado no chão. Algumas pessoas vão dar risada, vão achar engraçado, outras pessoas vão querer fazer uma coisa que hoje todo mundo faz, né? Filmar. Se você que levou esse tombo, se você levantar, pegar a casca de banana, jogar num lixo que está perto de você, esse gesto de você levar num lixo, por quê? Porque alguém pode se machucar, cair também, se ferir. Como eu passei por isso, eu posso tomar uma atitude, falei, eu não quero mais que ninguém passe por isso. E eu tomo uma atitude simples de jogar essa casca do lixo, essa casca no lixo. Isso já é um ato de misericórdia, além de ser educação. Mas a maioria, ou algumas pessoas, desculpa, a maioria não, né? Poucas pessoas vão se preocupar em deixar a casca de banana lá para filmar e para pôr no WhatsApp, no YouTube, os tombos de alguma pessoa e se divertir com o problema alheio. Então, se nós já estamos no ponto de entender que não precisa disso, eu posso fazer com que a coisa não aconteça. Eu posso fazer com que isso melhore ou não piore a vida de alguém. Isso já é um pequeno ato de misericórdia. Então nós precisamos e devemos começar a entender a misericórdia. O nosso passado, ele é muito difícil, né? A gente não sabe o que passamos. E por isso mesmo Jesus nos alerta há mais de 2000 anos. Ele coloca para a gente: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Quando eu começo a ter atitudes, quando eu começo a promover
o bem-estar do meu semelhante, só pelo fato de eu conseguir tirar alguns problemas do caminho dele. Se eu começo a ter essa vontade de que ninguém mais se machuque, se eu posso enxergar algo, que eu posso melhorar a vida de alguém, esse ato de misericórdia faz com que a minha vida seja um pouco melhor. Porque se eu tiver essa atitude com alguém e alguém tiver essa atitude com mais alguém e isso começar a esparramar, fatalmente nós vamos ter um lugar, um mundo onde vivemos cheio de misericórdia. Se esse mundo é cheio de misericórdia, é melhor para todo mundo. Então Jesus é fantástico quando ele coloca essa posição, quando ele coloca isso para a gente. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque nós mesmos alcançaremos a misericórdia. Então é uma coisa que nós temos que esparramar. Já está na hora da gente começar a modificar esse nosso intuito para que a gente viva melhor, para que a gente entenda o que é viver melhor e comece a querer que o nosso irmão, o nosso semelhante, também viva melhor. Um mundo assim seria muito legal, né? Seria muito bacana se a gente conseguisse viver num mundo assim. Jesus nos coloca muito para que nós melhoremos o nosso interno. Nós temos muito rancor, muito ódio, muito ressentimento e muito instinto de vingança dentro da gente. Para quem acredita em reencarnação, é só olhar o que nós já passamos nas vidas passadas, como foi o mundo nas vidas passadas. Era um mundo tranquilo, países tranquilos, não tinha guerra, não tinha briga. Nossa Senhora, a gente conhece a história antiga através de guerra, primeira, segunda, guerra dos 100 anos, guerra da recessão, guerra disso, guerra daquilo. Nós vivíamos ou vivemos atualmente menos, mas antigamente com muitos conflitos. Então nós armazenamos muito rancor, muito ódio, muito ressentimento dentro da gente. Está na hora da gente começar a modificar isso. Está na hora da gente começar a prestar atenção nisso. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Se você não acredita em reencarnação, você sabe que DNA tem alguma coisa que fica no DNA, né? Então, existem marcações do DNA que são decorrentes de ódio, de rancor, de ressentimentos e de instinto de vingança, a vontade de se vingar de alguém. Então, se nós começarmos a mexer nisso, nós começamos a nos libertar, porque isso tudo nos prende, isso tudo nos deixa preso, né? Eu lembro de uma história não, foi um fato verídico, né, que aconteceu numa sessão mediúnica, onde um espírito se manifestou de uma pessoa que tinha sido morta ou tinha sofrido uma coisa muito grave de uma outra pessoa e que causou a morte dela. E esse espírito ele estava com tanta raiva, que ele só queria fazer mal a quem prejudicou ele. E aí o orientador que estava conversando com esse espírito falou: meu amigo, há quantos anos você está buscando vingança para isso que aconteceu com você? Ah, eu estou há muitos anos buscando vingança. Mas você não tem ninguém, parente seu, sua mãe já está desencarnada? Ah, minha mãe morreu há muito tempo. E meu pai, meu pai também morreu há muito tempo. E você já foi procurar eles aí no plano espiritual? Aí esse espírito parou, pensou, falou assim: não, eu estou procurando a vingança. Falou: mas a vingança é muito mais importante do que o seu pai e a sua mãe, alguém que você já perdeu há muito tempo. Aí esse espírito parou e pensou, falou: nossa, é mesmo. Eu me prendi na vingança que eu esqueci de olhar até de quem eu amo. Eu esqueci de buscar até quem eu gosto.
Porque dentro de mim tem um rancor, um ódio, uma vontade de vingança tão grande que eu me esqueci das coisas boas. E aí ele parou e modificou-as a sua vida. Então, quando a gente começa a entender que dentro da gente ainda existe um vulcão, não é meu só, é de todo mundo. Existem muitas coisas que nós passamos nessa vida e outras vidas que nós precisamos começar a modificar. E a misericórdia é um instrumento fantástico para a gente começar a melhorar isso, porque se eu entendo que o meu passado eu tive muita dificuldade, muita agressão, e eu não quero mais que ninguém passe por isso, ou se alguém está passando por isso, eu posso tentar entendê-lo e tentar minimizar o sofrimento dele, eu já estou melhorando isso nele e em mim. Então começa a reverberar e começa a melhorar isso, tirar esses rancores, esses ódios, esse instinto de vingança. Então a misericórdia é um instrumento fantástico para a gente começar a trabalhar essas emoções de raiva, de ódio, de vingança dentro da gente. E a gente prestar atenção em tudo que aconteceu e tudo que pode ser melhorado na gente. Jesus fala também uma coisa importante: se o irmão pecou contra vocês, vão e acertem a falta em particular com ele. Aqui. Não é para pôr no WhatsApp para todo mundo saber, não é para pôr no Facebook, mas a primeira coisa que a gente corre para fazer é pôr no WhatsApp, no Facebook, esparramar. Não. Jesus fala aqui, ó, acertem a falta em particular com ele. Qual é o particular que Jesus quis dizer? Será que é o particular só eu e ele? Ou é um particular meu? Meu. No meu particular. Será que antes de eu acertar com ele, eu posso olhar o meu interior e olhar e falar assim, nossa, essa falta foi mesmo grave? Será que não é melindre meu? Será que eu não sou o cara mais chato do que ele? Será que eu não sou pior do que ele? Depois que a gente parar a pensar isso tudo, que é um ato de misericórdia, a gente olhar o que nós já sofremos e o que a gente já fez, antes de pegar e tentar vingança, vá e acerte no particular. Depois que você fizer esse balanço, vá conversar com ele, mas com calma. Pare sempre. Quando você estiver com raiva, quando você estiver em estado alterado, pare, preste atenção em você. Você está em condições de tomar uma atitude? E se você tomar essa atitude, pode ser que não tenha mais retorno, pode ser que ao invés de diminuir o problema, você aumente o problema. Então, quando algo acontecer, lembra dessa palavrinha, misericórdia, não é dó. Misericórdia, preste atenção no que está acontecendo. Se você já passou por isso, se você já fez isso, se já ocorreu isso com você, se você gostou do resultado que ocorreu quando você estava sendo o agredido. Então pensa e depois você toma uma atitude. Começa a analisar suas emoções. Se a gente não começar a analisar as nossas emoções, nós não vamos sair do lugar. As nossas emoções são o que movimentam a gente. São os nossos movimentos. E se nós, cada vez que tivermos uma emoção pesada, não tivermos misericórdia, não prestarmos atenção em tudo que nós já passamos, pelo amor de Deus, já está na hora da gente começar a mudar. Está na hora da gente começar a entender. Já passou da hora
para a gente entender que nós precisamos ser menos melindrosos, que nós já fomos ruins também, que nós não somos bambambam, nós somos iguais a todo mundo. Quando eu começar a entender isso e prestar atenção em tudo que Jesus fala e começar a introduzir isso, eu vou ser uma pessoa melhor. Amar ao próximo como a ti mesmo implica em eu amar a mim primeiro. E eu só me amo quando eu consigo enxergar o que eu já passei e o que eu posso melhorar. Se eu não olhar o que eu já passei, se eu não prestar atenção nas emoções, no que eu sinto e começar a modificar isso, tendo um ato de misericórdia para com todos e para comigo também, eu não vou conseguir melhorar. Eu não vou conseguir ser uma pessoa melhor. Ah, mas eu preciso virar santo do dia para a noite. Ninguém consegue virar santo do dia para a noite. Não dá. Mas a gente pode fazer devagarzinho. Começar com as pequenas coisas, como eu falei. Começar a entender que eu posso melhorar. Por quê? Porque eu já passei por problemas também. Né? Então, se eu não quero problemas, eu não quero que ninguém tenha problemas. Se ninguém tem problemas, todo mundo vive melhor. Esse ato de perdoar, né, que é uma coisa interessante, é um ato que faz com que a gente se liberte. Né? Perdoar é uma coisa tão importante, um ato, é uma emoção tão importante para a gente, que ela vem associada com a misericórdia. O fato de perdoar é você já parar para pensar. Como mesmo Jesus disse na cruz, né? Perdoe-os, Pai, eles não sabem o que fazem. A gente tem que entender que ninguém nasceu com bula, ninguém nasceu com manual de instrução. Nós temos que aprender as coisas fazendo as coisas. E nós não sabemos como fazer de vez em quando. Fazemos errado. Se não existir esse entendimento, esse perdão dentro da gente, vai ser difícil. Mas precisamos prestar atenção também no que vem de fora. Né? De vez em quando, o nosso interno está assim, nossa, eu preciso perdoar essa pessoa. Aí vem aqueles amigos, que são amigos da onça, né? Falando pra gente, seu burro, se eu fosse você, eu não perdoava não, ele já fez tanto para você, tanta coisa errada, e você ainda quer perdoar ele, mas por dentro você está com vontade de perdoar. Mas aí vem aqueles amigos da onça e falam, não perdoa não. E aí para você não ser bobo, você não perdoa. E aí ao invés de ser bobo, você fica com aquilo por dentro, você fica com aquilo comendo você por dentro, mastigando você por dentro, né? Então, quando alguém falar para você não perdoar o outro, não presta atenção nele não. Presta atenção no que o teu coração fala. Presta atenção no que a tua emoção pede para você. Faça um ato, um gesto de misericórdia. Primeiro, analise o que você já fez, o que você já passou, e se isso que essa pessoa fez não precisa de perdão seu. De vez em quando a gente não se perdoa a si próprio, né? Agora, olha o que você já passou. Presta atenção no caminho que fez você chegar onde você chegou. Você é a melhor versão de si mesmo. Então, tudo que você passou até hoje fez com que você fosse desse jeito. Então, se você não se perdoa, está perdendo tempo. Ah, mas eu fiz alguma coisa errada. Vai, corrija. Você não precisa ser punido. Você precisa se corrigir. Vá e corrija enquanto você está com o seu amigo. Quando você tem chance de corrigir o que você fez. É o que Jesus falou ali atrás. Vá no particular, porque a maioria das vezes nós que somos o agressor. Então, misericórdia é entender que um dia eu já fui agressor. E algumas vezes eu já fui agredido.
Se a gente começar a somar os dois e começar a interpretar e começar a tirar o rancor, a raiva da gente, nós vamos começar a praticar o perdão. Vamos começar a praticar essa coisa fantástica chamada perdão, que é um sabão em pó da alma. Vou falar disso numa próxima conversa que a gente tiver, que é fantástico. Mas aí as pessoas falam assim: ai, Fernando, mas eu não consigo esquecer. Fala, são duas coisas diferentes. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra. Não pense que você vai esquecer. O ser humano não esquece. O ser humano não esquece. Nós temos aqui um sistema de defesa que faz a gente lembrar tudo o que acontece de mal para a gente e fica gravado. A próxima vez você já está mais esperto, né? Então, você não vai esquecer mesmo. Se alguém fez algo para você, não se preocupe em esquecer. Se preocupa em tirar essa emoção de dentro de você, porque esquecer você não vai esquecer. Ah, então é por isso, eu pensei que perdoar fosse esquecer. Não, perdoar não é esquecer. Perdoar é perdoar, esquecer é esquecer. Você esquece quando você tem Alzheimer, esse problema. Mas se você não tiver, você não vai esquecer. Mas você pode já começar a tirar a mão do pescoço da pessoa. Né? Ah, mas eu tenho raiva aqui dentro de mim. Se você tem raiva de alguém, tira o foco. Não é errado sentir raiva. A raiva é você direcionar essa raiva para a pessoa. Tira o foco da pessoa. Não imagina essa raiva atingindo a pessoa. Ah, mas eu estou aqui dentro. Então começa a trabalhar esse rancor, esse ódio dentro de você, pensando, né, em tudo que você pode fazer, tudo que você já fez, tudo que você já sofreu. E veja a sua bagagem, se você pode e deve perdoar. Mas isso vai ficar na tua mente, não se preocupe em esquecer. Se preocupe em modificar o seu sentimento e continua o seu trabalho. Continua colocando, não pega a raiva e põe embaixo do tapete. Não pega o rancor, põe embaixo do tapete, não, você não está trabalhando o rancor. Você está escondendo. Quando você menos espera, ele sai debaixo do tapete e te pega. Então mantenha você, eu estou com raiva. Trabalha, pensa no quê? Faz isso que eu falei, tenha misericórdia, vai buscar o que você já passou, o que você já sofreu, vai buscar o seu passado, vai buscar o que você pode fazer de melhor, vai buscar o que você pode melhorar para essa pessoa e para você. Vai em particular com essa pessoa, é no particular, vocês dois e no seu particular. Vá na sua bagagem emocional e trabalha isso. Eu tenho uma história muito bacana que a gente conta, eu acho fantástica e tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. Era uma senhora que estava indo fazer uma viagem para Paris, toda chique, bonita, toda arrumada, comprou mala bonita, lá no aeroporto, esperando a hora de ser chamada, já tinha feito o check-in, já estava só esperando, mas aí bateu um pouco de fome nela, ela se dirigiu até uma bombonière que tinha ali, olhou uma caixa de biscoito bonita, sabe, dessas caixas que só a caixa vale mais já que o biscoito. Aí ela achou a caixa bonita, ainda estava em promoção ali na bombonière. Ela falou assim, eu vou comprar essa caixa de biscoito. E comprou e foi toda chique lá pro canto, com a roupa bonita. Sentou lá numa cadeira lá, né? Aquelas que tem umas pracinhas lá no aeroporto, que tem umas mesinhas no meio, do lado. Sentou-se ali, estava quieto, lendo uma revista, quieta. De repente sentou-se um senhor do lado dela, todo bonito, de terno também, né? Chique, um senhor bonito. Ela olhou, nossa, que senhor bonito, né? Nossa. Aí ela estava lá vendo a revista dela, de repente ela escuta um barulho, abriu-se a caixa de biscoito que estava ali do lado dela. Ela olhou e falou assim, nossa, esse senhor abriu a minha caixa de biscoito, que estranho. Ela olhou, ele deu um sorriso para ela e pegou um biscoito da caixa de biscoito.
Ela olhou assim, meio brava para ele, mas como é que é a ousadia? O cara senta do meu lado, todo bonito, todo chique, né? Arrumadão, educado, parecia ser educado, e pegou. Ela pegou um biscoito também da caixa dela e comeu. Aí olhou para ele feio assim, e ele deu um sorrisão, né? Aí ele foi, pegou outro biscoitinho da caixa. Ela ficou brava, olhou para ele novamente. Falou, mas que é isso? Pegou outro biscoito e comeu também. E ele, senhor, ele pegava um biscoitinho, punha na boca e dava um sorriso para ela. Ela pegava um biscoito e olhava feio para ele. Olhava bem feio. Ela estava brava. Como pode ser um cara tão mal educado? E aí isso foi. Ela pegava um biscoito, ele pegava outro biscoito. Aí quando chegou no último biscoito, ele pegou primeiro o biscoito. Pegou o biscoito primeiro, quebrou o biscoito no meio assim, deu metade para ela, comeu a metade dele, né? Deu um sorriso bonito para ela e falou assim, boa viagem para você, e foi-se embora. Ela ficou brava. Imagina alguém bravo. Essa mulher ficou brava. E saiu, foi lá para o embarque que chamaram ela. Quando chegou na hora de embarcar, ela abriu a mala para pegar as passagens, para passar lá. Quando ela abre a mala, o que ela viu? A caixa de biscoito dela. Ela estava comendo da caixa dele. Ela estava comendo o biscoito dele. Ela brava com ele, porque ele estava comendo o biscoito dela, e ele dando um sorriso, porque ela estava comendo o biscoito dele. Incrível, né? Essa história é para mostrar para a gente que muitas vezes, somos nós que estamos enfiando a mão na caixa de biscoito dos outros. Algumas vezes nós ficamos bravos com as outras pessoas, mas se a gente parar para pensar e procurar direitinho, nós vamos achar o motivo, somos nós. Então essa história de biscoito mostra que a gente acha que os outros, a maioria das vezes, estão errados. E que a gente está sendo agredido. E como na caixa de biscoitos, esse senhor ele comia um biscoito e dava um sorriso na caixa dele. Ele dava um sorriso a ela e ela olhava feio a ele e comendo a caixa de biscoito dele. Então, misericórdia tem a ver com isso. Da gente começar a participar e entender o que ocorre, o que ocorreu, e começarmos a modificar isso, e começarmos a trabalhar isso dentro da gente. Jesus ele veio com essa missão, fazer com que a gente enxergue isso. Nas bem-aventuranças, Jesus coloca que a gente tem que ser manso e pacífico. Mas se eu não for misericordioso, eu não consigo ser manso nem pacífico. Se eu mantiver dentro de mim rancores e ódios, eu não consigo ser misericordioso. Então uma coisa está ligada à outra. Então o processo é a gente entender que nós viemos e estamos num processo de crescimento, de aprendizado, de entendimento. Não vamos virar santo do dia para a noite. Não queira se modificar do dia para a noite, mas sim aos poucos. Para eu começar a trabalhar isso, eu preciso ir que nem sopa quente, comer pelas beiradas. Minha irmã falava, está quente a sopa, come pelas beiradas. Nós também. Nós temos muito caminho ainda a ser percorrido e nós precisamos começar a trabalhar isso dentro da gente para que esses caminhos sejam melhores para todo mundo. Esses caminhos internos, Jesus ele veio colocar isso para a gente de uma forma tão tranquila, de uma forma tão exemplificada, que é difícil a gente não entender, é difícil fazer.
né? Porque se você quiser fazer de uma vez, você não vai conseguir. Mas se a gente fizer aos poucos, com misericórdia, e acabando com esses ódios, com esses rancores, nós vamos ser muito mais felizes. E é essa a mensagem de Jesus, fazer com que a gente seja feliz. A felicidade é desse mundo, sim. Eu não preciso sofrer, mas eu preciso entender, começar a entender o meu irmão, o meu semelhante. Quando Jesus falava em amor, na época de Jesus não existia a palavra amor, era filos, eros e ágape. Procura na internet sobre isso. Jesus falava em filos, que era uma compreensão, né? Eros seria um amor mais erótico e ágape seria um amor a Deus, um amor fenomenal. Jesus falava em filos, que é compreensão. Então, quando ele fala que eu tenho que amar o meu semelhante, não, ele falava que você tem que compreender o seu semelhante. E a compreensão, ela começa na misericórdia. E a misericórdia é um instrumento fantástico de compreensão. É isso que a gente queria trazer para essa noite, ou para esse dia, dependendo da hora que você está assistindo. Que isso tenha servido para que a gente cresça juntos, que eu possa te ajudar de alguma forma e que você possa me ajudar de alguma forma, que eu transforme o seu mundo um pouquinho melhor, que eu faça o seu mundo um pouquinho melhor, consequentemente você fará o meu também um pouquinho melhor. Juntos nós vamos ser misericordiosos, nós vamos ser mansos e pacíficos, nós vamos ser melhores. Que Jesus possa ser introduzido no nosso coração através dos nossos sentimentos, das nossas emoções e se transforme em atos no dia a dia, todo dia, com Jesus aqui dentro. Muito obrigado por sua atenção. Que Jesus esteja com a sua paz em nosso coração sempre. Muito obrigado.